Ora, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindos aqui à abertura de mercado europeu e esta sessão vai ficar marcada aqui por um aumento na volatilidade. Isto depois da resposta então de Israel ao anterior ataque do Irão e que fez com que os mercados durante a madrugada reagissem aqui de forma bastante volátil. Tivemos o petróleo a subir bastante, mas neste momento a recuar. Tivemos os futuros europeus, americanos e asiáticos também a recuarem. No caso asiático, os índices acabaram mesmo por fechar com fortes quedas, enquanto que os futuros europeus e também aqui na Europa vemos grandes recuperações na maioria, portanto, recuperações na totalidade das perdas que foram ocorridas. No mercado de cripto também vimos alguns movimentos de baixa, mas também as recuperações foram rápidas. E no dólar não vimos assim grandes movimentações, apesar aqui deste ataque inesperado. O ouro também, portanto, aqui a desempenhar o seu papel ativo de refúgio, a valorizar bastante, mas depois a recuar. Portanto, tivemos aqui uma reação muito rápida dos mercados e que, portanto, como podem já ter visto, a questão geopolítica continua a ter um peso importante e, na verdade, esta semana tem sido o principal driver para os mercados, uma vez que esta semana também, em termos de calendário económico, não foi uma semana muito preenchida. Portanto, como podemos ver, portanto, o início da sessão já está a ser marcado por alguma volatilidade. O VIX aqui a ilustrar muito bem aqui essa mesma volatilidade e até a chegar aqui a valores que já não eram vistos desde outubro do ano passado, portanto, já níveis perto dos 20 pontos. Ainda assim, portanto, as coisas agora parecem ter acalmado um bocado. Continuamos aqui com muitas incertezas, portanto, não podemos excluir a possibilidade da volatilidade retomar, ou se houver algum entendimento, onde neste cenário já é um pouco mais imprevisto, aliás, há mais imprevisibilidade em termos do desfecho, mas pode haver, se eventualmente houvesse um entendimento, poderia haver aqui uma recuperação, um recuo no índice de volatilidade. Ora, a sessão de hoje é uma sessão particularmente calma. Em termos de dados, não temos assim nada muito relevante. Tivemos dados sobre a inflação no Japão, que surpreendentemente até saiu abaixo daquilo que se esperava e abaixo dos dados do mês passado. Portanto, a reforçar então a retórica do Banco do Japão de que não há pressa para fazer grandes alterações na política monetária. Portanto, o processo deverá passar por um processo gradual. Depois tivemos dados de inflação, desta vez do IPP, na Alemanha, que mostraram aqui sinais positivos, embora já não tão fortes como vimos no passado. Portanto, continua aqui a haver uma grande contração na pressão sobre os preços, motivado também aqui pelo facto de termos então o setor tão fraco, o setor da indústria, que reflete-se aqui na evolução do IPP. E estes dados já têm registado aqui esta tendência de contração já há bastante tempo, portanto, também desde outubro do ano passado. Em termos de variação mensal, as coisas mudam um bocadinho, portanto, em termos homólogos vemos aqui várias contrações, mas em termos de variação mensal as coisas mudam um bocadinho e os dados até nem são muito bons, uma vez que no mês anterior tinha existido um recuo de 0,4 e agora houve um aumento de 0,2, apesar de ser mínimo, mas 0,2 e acima daquilo que se esperava. O impacto não foi muito, não houve grande impacto no mercado também, porque o mercado estava mais concentrado então com as questões, com as questões geopolíticas. No lado do Reino Unido tivemos aqui dados desapontantes sobre as vendas a retalho, ficaram abaixo daquilo que se esperava, mas melhores em comparação com o mesmo período do ano passado, mas em termos mensais, e aqui é que importa, houve uma estagnação. Portanto, a economia britânica há praticamente um ano temos vindo a acompanhar de perto e temos vindo a observar que pode de facto aqui enfrentar momentos de maior stress económico e aqui no lado dos consumidores, portanto, nas vendas a retalho já se nota. Estes são dados positivos na medida em que a inflação permanece alta, as taxas de juros também estão bastante altas e, portanto, é preciso que haja aqui, de facto, um arrefecimento forte na atividade económica também para que a inflação e as taxas de juros possam então começar a baixar. Portanto, já vimos aqui no início aqui do vídeo os principais mercado. Passamos aqui para o lado do mercado obrigacionista, vimos que as obrigações também têm vindo aqui a estabilizar junto desta zona. No mercado de cripto, como eu estava também a dizer, portanto, as criptomoedas não ficaram indiferentes. Tivemos aqui Bitcoin ainda a ser negociado ligeiramente abaixo dos 60 mil dólares, mas recuperou rapidamente.
E a situação é semelhante nas altcoins, portanto, Chainlink, no caso também da Ethereum, portanto, recuperações foram muito rápidas. Ora, a Bitcoin também deverá estar em destaque agora nos próximos dias. Não se esqueçam que a madrugada de sábado dá-se então o processo do halving. Portanto, um dos eventos mais esperados, uma vez que o processo do halving cria aqui um choque na oferta e na procura, embora que numa primeira fase não se note uma grande valorização no preço da Bitcoin, uma vez que grande parte, ou aliás, uma grande parte dos miners acabam por ser obrigados em vender também as suas moedas, uma vez que deixa de ser rentável a mineração, uma vez que a dificuldade de mineração aumenta na rede. Portanto, o mercado de cripto deverá aqui continuar a estar em destaque e agora também nas próximas semanas, e o efeito do halving poderá aqui de facto trazer mais investidores para os mercados e já se nota muito interesse e também muito interesse por parte das instituições, portanto, não só do retalho. Portanto, do modo geral, esta semana foi uma semana um pouco mais calma, como podem ter visto. A geopolítica teve aqui em destaque. Para a semana, teremos uma semana muito mais preenchida em termos de dados. Voltamos a ter dados sobre a inflação e desta vez ehm, os dados favoritos da Reserva Federal, que é o PCE. E vamos ter depois outros dados também que são relevantes, como é o caso dos PMIs, não só nos Estados Unidos, como na zona euro. E também alguns dados sobre a economia chinesa continua a ser uma economia importante de se acompanhar, uma vez que no lado do consumo e uma vez que as relações internacionais, todas elas acabam por ser impactadas. Portanto, para a semana voltamos a ter já uma semana mais preenchida, mas esta semana, portanto, aqui então a ser marcada pelas questões geopolíticas. Do meu lado é tudo, resta-me desejar-vos continuação de uma boa sexta-feira e bom fim de semana, se for o caso.